Louvado seja Deus. Bom dia. Todo mundo bem aí? Amém. Irmãos, vamos começar de coisa ruim, depois a gente vai para coisa boa, amém? Vamos ver um filme feio, muito ruim esse filme, mas só leva 2 minutos. Mas eu preciso compartilhar esse filme com vocês, por quê? Quando você vai falar sobre um assunto, a gente que é pregador, entende sempre a que público se vai falar, em que contexto se vai falar. Então, essa palavra de hoje, falando sobre baixa autoestima, como superar, como vencer a baixa autoestima. Foi a primeira vez que eu preguei convidado para uma igreja, eu tinha 22 anos, fui convidado para pregar num sítio sobre essa palavra. Era um contexto completamente diferente do contexto histórico que se vive hoje. Então, para a gente entender o que a gente está vivendo em termos de história da humanidade, eu queria que a multimídia colocasse esse vídeo rapidinho, tá bom? Agora virou febre entre eles os Therians, que são... O que é isso? Pois é. Eu fui fazer uma pesquisa e descobri que são milhares e milhares e milhares. São adolescentes, são homens, mulheres, que descobriram que eles nasceram num corpo de pessoa, mas que eles são animais por dentro. Diabo, já vi isso. Só não Agora, sabia esse nome. Eles estão fazendo videozinhos com tutoriais ensinando como engatinhar, como miar, como latir. Gente, e eles vão falando, pastor, seriamente. Eles olham assim na câmera e falam assim, gente, eu não escolhi ser um lobo. E aí nós taxaríamos isso há uns anos atrás de distúrbio mental. Agora Mas não. você nem pode dizer isso. São universitários, são publicitários. Mas lá no Japão, por exemplo, teve um homem que chegou a comprar mesmo uma capa assim, de cachorro, ele anda de 4. Eu ouvi de professores nos Estados Unidos que estão recebendo orientações de como tratar seus alunos Therians. Como respeitar essa criança que... Essa é uma mulher que acha que é um cavalo. Muito triste assistir cenas como essa e perceber que isso tem tudo a ver com como eu me vejo. A Bíblia diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não a imagem e semelhança de animais. Se você ler Gênesis, logo nos 1º e 2º capítulos, você vai perceber que Deus fez coisas maravilhosas. Deus criou o mar, Deus criou os golfinhos, Deus criou a onça, o tigre, o leão, as árvores, as florestas, os céus, a terra. Mas só quando Ele cria o homem, a coroa da criação, Deus diz que viu Deus que era muito bom. Isso não é humano, isso é espiritual. Isso é endemoniamento. Eu conversei com o Dr. Romualdo. Eu não entendo como essa moça consegue galopar desse jeito. Só o endemoniamento pleno para acontecer um negócio desse. Então, a gente vai falar sobre baixa autoestima, e essas pessoas têm uma autoestima solapada, amassada, massacrada por Satanás. Mas nós vamos falar dentro de um contexto natural, né? E talvez você ache a palavra assim um pouco técnica, mas no final quem cura é Jesus mesmo, tá bom? Então, agora, para clarear um pouquinho, vamos chamar aqui um voluntário para fazer um teste de autoestima. Quem pode ser? Senhor Wagner, por favor. Fazer um teste de autoestima com ele. O certo mesmo era eu escolher o pastor Sebastião, viu? Mas como eu sei que a nota dele vai dar alta, então vamos chamar esse moço aqui. Vamos lá. Autoestima. Que nota você dá de 1 a 10
em relação a essas áreas que eu vou perguntar. Sua beleza. Só de 1 a 10? É. Beleza. 10, velho. Gente, Inteligência. de 1 a 10? 10. Sua saúde. Ah, saúde 10, velho. 10. 10. Seus talentos. Depende, 10 também. Bota. Não, pode ir embora. Está reprovado. Esse cara é narcisista, não é possível. Gente, isso aí foi combinado, tá? Pastor, eu ia fazer isso, não. Eu acho que ele tirava... eu acho que ele tirava uma nota boa, porque ele foi discipulado pelo pastor Sebastião, e o pastor Sebastião é o homem da autoestima positiva. Autoestima, irmãos, tem a ver com identidade. A nossa identidade, como é que eu me vejo, como eu me olho. Existe na psiquiatria uma coisa chamada a sua visão auto- e alopsíquica. Quer saber se alguém é maluco? Pergunta quem ele é e onde ele está. É sério isso, gente. Há algum tempo atrás recebi um jovem mesmo, trazido pela mãe, e a mãe falou de alguns comportamentos, levou em alguns psiquiatras, e disseram que ele tinha ansiedade alta e tal. E eu falei assim, não, ele não tem isso não, ele tem esquizofrenia, ele precisa de tratamento. Porque eu perguntei para ele, quem é você? Ele olhou para o céu, assim, olhou para o canto da sala. Não sei. Onde você está? Não sei. Então, saber quem eu sou é algo que faz com que eu tenha uma consciência de si. E isso é muito importante. Alguns crentes dizem assim, esse negócio de autoestima, isso daí não é de Deus. E eu vou te mostrar na Bíblia que é. Alfred Adler foi o homem que foi discípulo de Freud, foi o primeiro discípulo, o primeiro a romper com Freud. Porque, ao invés das ideias de Freud sobre o mundo girar em torno da psicossexualidade do prazer, ele cria que o mundo girava em torno do conceito que o homem tinha de si mesmo. Tanto em relação à família, aos irmãos, como também em relação ao que ele chamou de complexo de superioridade e de inferioridade. E o complexo de superioridade é o complexo de inferioridade às avessas. Então, eu quero ver com você isso muito biblicamente, de uma maneira muito especial, aquilo que Deus quer falar com você essa manhã, sobre o conceito que você tem de si mesmo. Não é narcisismo, que tem se falado muito disso, não é também você se achar muita coisa. O Traje a Rigor tinha uma música que diz assim, eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. E eu estava contando para o pastor Miguel que eu cantava isso pulando na laje, e minha mãe lá de baixo dizia, está endemoniado? Desce daí. E a música dizia isso, Estende, eu me amo, não quero mais viver sem mim. Não se trata desse tipo de conceito, mas é um conceito de mudança, de consciência de si mesmo, para que eu viva a plenitude das coisas de Deus. Amém? Pastor Wagner ontem trouxe uma palavra muito boa sobre Jefté. E me impressiona essa palavra, porque imagine a autoestima de um menino criado com outros meninos que o tempo todo fazem bullying, caçoam dele e dizem assim, você é filho de prostituta, você não tem herança aqui, você é o menor de nós, você é o pior de nós, você não tem chance aqui. E a autoestima de Jefté é trabalhada e consertada quando a Bíblia diz que ele se apresenta a Deus e fala todas as suas palavras. Gente, isso é uma confissão de dor. Imagina o Jefté falando com Deus, Senhor, que dor! Eles só me maltrataram, eles acabaram comigo, eles me humilharam e agora eles vêm pedir ajuda. Quando ele confessa, quando ele abre o coração, ele é mudado. E não foi, no primeiro, aí é forte, né? Não? Que bom que o Mozart existe. Vamos lá. Esse livro aí mudou a minha vida quando eu era jovem. C.C. Osborne morreu em 2016, era pastor, psicólogo, durante 34 anos dirigiu uma igreja, e ele falava sobre experiência primal. Ele levava os pacientes a
colocarem a dor num grito para fora da infância, dos maus tratos e da baixa autoestima e daquilo que eles tinham sido feridos. E esse livro mudou a minha vida. E eu acabei ficando tão entusiasmado com esse livro, li 2 vezes, e com 21 anos eu preguei pela primeira vez, não na igreja, eu tinha pregado na minha igreja, mas foi a primeira vez que uma igreja me convidou para falar num sítio. E eu fui, preguei, teve um grande quebrantamento com essa palavra, é claro que hoje modificada com muita coisa, até por causa do contexto que a gente está vivendo. Mas eu quero ler com você a Bíblia. Vamos ler. O texto está em Mateus 22, 36 a 40. Observem a palavra de Jesus. Alguém perguntou: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem a lei e a lei e os profetas. Amar o outro como a si mesmo. Jesus dá o parâmetro do outro como eu devo me amar. Ele não está dizendo, você tem que se amar mais do que o outro. Como? De igual modo, da mesma forma. E um outro texto que me chama muita atenção e que combate aquela ideia de que, não, esse negócio de autoestima, você tem que se desprezar, você tem que se matar, você tem que se considerar nada para servir a Deus, você não pode se amar. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios 5, 28. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama quem? A si mesmo. Então, Paulo está dizendo que amar a si mesmo é uma coisa positiva. E que você precisa se amar. E quem ama a si mesmo, quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Então, nós precisamos ter em mente o seguinte: nós precisamos ter uma autoestima positiva. Isso não é altivez, isso não é narcisismo, isso não é vaidade, isso é altruísmo. Quem se ama além da conta, se coloca acima de todos, é soberbo, orgulhoso, isso é pecado. Mas quem não se ama, está perambulando pelas ruas, catando papelão e comprando drogas. Provérbios 18:1 diz: o solitário se insurge contra a sabedoria e busca o seu próprio interesse. Muitas vezes a dor, a solidão, o sentimento de fracasso, de menos-valia, me leva a cometer pecado, porque eu preciso de uma analgesia, eu preciso me anestesiar da dor de ser quem eu olho para mim e vejo que sou. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. Bom, existem sintomas do amor próprio: falido, fracassado, fragilizado. Quais são? Será, pastor, que eu tenho uma autoestima baixa? Será que eu não me amo como eu deveria? E nesse livro, Arte de Aprender a Amar-se a Si Mesmo, eu aprendi muito sobre isso. Existem algumas coisas até muito simples, que a gente não percebe sobre quem tem sintomas assim. Então, por exemplo, você sempre se compara com os outros? Você já teve aquela sensação de você entrar na sala e todo mundo está olhando para você? É porque você chegou atrasado, cara. Mas você acha o quê? Está todo mundo olhando para mim, porque eu sou barrigudo. Está todo mundo olhando para mim. Será que minha calça está rasgada? Sabe? Aquele sentimento de que está todo mundo me analisando. Algumas pessoas têm dificuldade com aniversário. Você tem? Quando cantam parabéns para você, você morre de vergonha. Quando você ganha presente, você diz, não precisava. Quando você recebe o elogio, você fala assim, não, é tão, esse vestido é tão velho. Mulher faz muito isso, né? Que roupa linda, pastora Vivian. É usada já há tanto tempo. Minha mãe fazia uns franguinhos assim, maravilhosos, fritinhos, viu? Por isso que eu fiquei fortinho assim. E meus primos iam lá comer. Tia, que frango gostoso. Aí minha mãe falava assim, é humildezinho, é pobrezinho da titia. Tudo dela não era bom. Então,
nós temos alguns sintomas de uma autoestima fragilizada. Timidez excessiva. Se der o microfone na sua mão, você morre. Não, eu não. Qualquer um outro fala, menos eu. Um medo de se expressar, um medo de falar, um medo de se colocar. Isso muitas vezes tem a pressão numa dor do passado, lá de trás. Uma vez atendi uma mãe com a filha de 10 anos. Essa menina é muito tímida, tudo eu que tenho que fazer. Até escolher sapato para ela, eu que escolho. Eu que tenho que falar com o vendedor da loja, eu que tenho que falar com o táxi, eu que tenho que falar com você. Eu virei para ela e disse assim, eu acho que se eu fosse sua filha, eu também seria assim, porque a senhora não deixa ninguém falar. Ninguém. Opressiva, ansiosa, falava demais. Aquela menina não tinha chance de falar. Outra coisa, será que você é alguém que ama demais? Sofre demais por amor? Paixão passional. Sabe aquele cara que diz assim, ó, se você não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. E se mata e mata. Sabe o que é isso, gente? É alguém que não se ama. Alguém que não tem valor próprio. Perdoe-me a citação de uma música secular. Eu gosto da música do Roupa Nova que diz assim, levo a vida como eu quero, eu estou sempre com a razão, sou dono do meu coração. Quando a paixão não dá certo, eu não me permito chorar, mas recomeço do zero sem reclamar. É claro que você vai chorar, né? Mas chora só um pouquinho. Não fica chorando o resto da vida por alguém. Amar demais é idolatria, irmão. Amo demais meu filho, amo demais meu marido, amo demais, e não ama Deus, e não se ama. Você vive para os outros, você está fusionado na vida do outro, você entra dentro da vida da emoção do outro, e não consegue, a pessoa não consegue respirar, meu irmão. E enjoa de você, sabia? Mas isso é papo para outra hora. Então, ama demais, insatisfação com o corpo. As meninas, meu Deus do céu, eu sou quase um balãozinho. Mas eu vejo umas meninas magrinhas, bonitas. Não, meu cabelo está horrível. Tudo está horrível em você, minha filha. Não, meu joelho é muito grande. Uma vez eu atendi uma paciente que ela disse, meu joelho é muito grande. Misericórdia. Então, é uma insatisfação com o corpo constante. Autocomiseração, né? Não, tem pena de si mesmo. Autocomiseração, são duas coisas, Meg, clássicas em quem tem autoestima baixa. Autocomiseração, eu tenho pena de si mesmo. Atendi recentemente um moço com problema de drogas. E aí falou, não, porque olha, lá em casa era assim, a vida dele era uma desgraça mesmo. Mas quando ele acabou, eu falei assim, chega, cara, de chorar, levanta a cabeça. E daqui para frente, você é um homem valente, inteiro. Você precisa acordar. Morrer, você já morreu no ano passado. Daqui para frente, cara, é ponta do pé na bola, é para fazer gol. Deus te transformou, você falou para mim que aceitou Jesus e que resolveu vir se tratar, porque você é um crente agora. Vida nova, velho, acabou. Autocomiseração, hipersensibilidade, sensibilidade. Outra coisa, supercondescendência, quem sabe o que é isso? Tudo você diz sim. Não consegue dizer não para ninguém, nem para você mesmo. Ah, não vai chocar. Então você aceita coisas, e em desagrado você fica mal por ter dito sim, mas você não tem coragem de ser sincero, de falar a verdade, de dizer não quero, não aceito isso, quero renegociar. Outra história. Se você também passou por abuso ou humilhação, Michael Jackson foi um homem que a história dele me marcou. O maior popstar da história da humanidade. Precisava tomar uma grande quantidade de analgésicos para suportar a dor de um pai opressor, maligno, tão maligno, o pai de Michael Jackson, que quando Michael Jackson morreu, não sei quantos aqui lembram disso, ele sorriu, porque ia ficar com a grana. E aí, poucos anos depois, morreu. E aí eu ri, falei, morreu, bem feito. Não desfrutou de nada. Michael Jackson era humilhado pelo pai. Era desprezado pelo pai.
E ele tomou tanto analgésico que morreu. Então você pode ter sofrido abuso sexual, mas você pode ter sofrido também abuso emocional, abuso moral, e isso é terrível. Você tem desejo de morrer, nem se importa com a sua vida, talvez você não tencione, não imagine tirar a própria vida, mas você seja aquele crente que eu já ouvi de crentes que diziam assim, eu não quero morrer não, mas a minha vontade é sair andando e não voltar nunca mais. Não, também eu não quero morrer não, mas se Deus me levasse também, está de boa. Falta de amor à própria vida. Eu quero viver 5 anos a mais que o pastor Sebastião, porque ele diz que quer viver 100 anos. Então, vamos lá. Você precisa ressuscitar, você não precisa morrer. Você precisa ressuscitar. Então, existem alguns sentimentos. Eu me sinto diminuído, eu me sinto inferior, eu me sinto mais burro da sala, eu me sinto mais feio, eu me sinto mais desajustado, eu me sinto aquele que não é. Todo mundo pode, menos eu. Rejeição, autoestima baixa. Agora, quais as causas da rejeição? Quais as causas do sentimento de menos-valia? Isso tem muito a ver com a história de vida que você viveu. Você viveu uma história de vida que te coloca hoje num plano de uma pessoa que não consegue se amar, apesar dos seus sucessos, apesar das suas construções, apesar do progresso que você teve, você ainda sente a dor lá do passado, lá de trás. De tudo que você viveu na infância, de tudo que permeou a tua história, de tudo que passou pela sua vida, hoje te traz um sentimento de ser menor. Algumas causas são conhecidas como pobreza na infância, pobreza financeira, uma vida moral e sexual desregrada. Eu estava aqui numa das ministrações da irmã Alessandra Poleto, sobre traição. E em todas as ministrações eu venho ministrar a vida de pessoas. Mas na ministração dela, teve uma hora que ela disse assim, quem sabe você não foi traído, mas você foi o traidor. E eu vim aqui cair de joelhos chorando, e o pastor Miguel ministrou na minha vida. Porque todo pecado sexual se comete, diz a palavra em Coríntios, contra o próprio corpo. E isso deixa marcas. Toda ex-prostituta tem marcas. Toda pessoa que viveu devassidão moral vai ter marcas na sua autoestima, na autoimagem, no valor próprio. Mas Jesus é suficiente para curar os nossos sentimentos. Às vezes, a rejeição uterina, frases dos pais, abuso e uma série de outras coisas da história. Um pai que eu conheci, uma filha, me procurou um dia e disse, eu me sinto uma prostituta. Aquela moça era virgem, uma moça decente, crente, fiel ao Senhor. Mas ela diz, eu me sinto uma prostituta, porque o meu pai, quando eu passo batom, quando eu faço a sobrancelha, quando eu me cuido, quando eu boto uma roupa mais bonita, ele diz, você está igual a uma prostituta. E eu lembro que nas sessões que tive com aquela moça, há bastante anos atrás, nós dobramos o joelho, eu disse, você vai renunciar todas as palavras de ofensa, todas as palavras de dor que seu pai disse sobre você, e você vai declarar, eu sou filha do Senhor, eu sou filha de Deus, eu tenho me guardado para o casamento, e Deus há de abençoar o meu matrimônio. Aquela moça fez aquela oração comigo, depois de algum tempo eu parei de atendê-la. Anos depois, eu encontro aquela moça muito bem vestida, linda, ela estava noiva de um rapaz, e eu abracei ela e conversei com ela, e ela disse para mim, desde aquela oração, nunca mais a minha vida foi a mesma, porque eu desconsiderei aquilo que meu pai dizia, aquilo que ele impregnava, e o pai, apesar de ser religioso, diácono de igreja, acabou tirando a própria vida. Então, irmãos, muitas palavras de pai, de mãe,
de parentes, até de amigos, ou até do cônjuge, podem colocar você numa condição subjugada. Pais, às vezes, são rejeitadores dos filhos. Rejeitam emocionalmente os filhos. Pais que se separam, rejeitam os filhos, porque vão embora e deixam, às vezes, a mulher com o filho sozinho. E isso causa algumas coisas. Esses pais rejeitadores, agressivos, pais que não ouvem, eles geram pessoas sem autoestima, carentes, ressentidas e deprimidas. Eu não estou falando de correção, o filho deve ser corrigido, mas a correção deve ser com amor. Eu lembro do pastor que me discipulou e disse assim: você só vai agir com força com uma criança quando ela afrontar você. A criança não pode ser corrigida, não pode ser ofendida porque errou, porque o copo de leite caiu na mesa, ou porque ele fez alguma arte, mas quando ele afronta você, você precisa mostrar a sua força e segurança como pai. Mas se o pai não faz isso, se o pai é rejeitador, ele gera pessoas com uma carência extrema. Muitas mulheres são rejeitadas pelos pais e depois se tornam carentes nas relações afetivas com parceiros ou namorados. Uma pesquisa revelou que crianças rejeitadas pelo pai se tornam adultos ansiosos, inseguros e agressivos. A fonte está ali. Carla Patrícia, bióloga, doutora em zoologia e administradora do Diário de Biologia da Universidade de Connecticut, não sei falar esse nome, mas é isso aí mesmo. Irmãos, isso é muito sério. Estados Unidos já fez uma pesquisa no passado também, e pegou 2 grupos de moças, um grupo de moças que os pais acariciavam, beijavam, abraçavam, diziam eu te amo, e um outro grupo de moças que foi pesquisado, e essas moças não tinham beijo, não tinham abraço, muitas não tinham pai, o pai era ausente, o pai era separado. E eles resolveram tabular, estatisticamente, durante 1 ano, qual era o nível de relacionamento sexual e entrega daquelas meninas aos homens. Adivinha qual grupo se entregava mais a homens e trocavam mais de parceiros? As meninas que não tinham o amor paterno, não tinham o afago, não tinham o abraço, não tinham o afeto. Essas mulheres, por se sentirem rejeitadas, procuravam parceiros sexuais de uma maneira involuntária quase. Então você vê, família é base de tudo. Inclusive do que você pensa sobre você, do que você sente sobre você. É muito impressionante como a rejeição gera algumas coisas tão sérias, tão profundas. Veja aqui, a rejeição faz você se sentir o tempo todo só, gera revolta, a rejeição gera desqualificação e a dor de não ser abraçado. A Bíblia diz, lá em Provérbios 18:1, que o solitário busca o seu próprio interesse e se levanta contra a sabedoria. Solidão não é bom para ninguém, irmãos. Pornografia está relacionada à solidão, ociosidade e depressão. Só para você ter uma ideia. Então, muitas vezes, a rejeição que nós vivemos nos leva a rejeitar a nós mesmos, rejeitar o outro e rejeitar o próprio amor de Deus. Como é difícil para alguém que se sente rejeitado receber com graça, de coração aberto, o amor de Deus. Há 28 anos atrás, primeira vez na vida que eu fui ao sertão paraibano, eu fui na casa do missionário, e ele contou que uma moça cadeirante, deficiente, com deficiência, ela aceitou Jesus na igreja dele, no sertão. E todo mundo começou a amar aquela moça, e abraçava aquela moça, beijava aquela moça. Todo mundo queria levar aquela moça para casa, porque ela não tinha carro, e ela era cadeirante. Todo mundo levava, e cuidava, e abraçava, e trazia para cá, e traziam para a festa, e levavam para os encontros da igreja. E, de repente, a moça sumiu. E ele foi procurar a moça, e disse, o que aconteceu? Quem te feriu? Me conta que eu vou lá. E ela disse assim, pastor, ninguém me feriu. Eu fui rejeitada. Eu tinha 2 irmãos, um casal de irmãos que andavam, que não tinham o problema que eu tenho.
E por isso os meus pais, sem muita formação no sertão, passaram a me desprezar. Eu ficava jogada no chão. Ninguém cuidava de mim, ninguém me amava, ninguém disse nunca para mim eu te amo, ninguém nunca me abraçou. E quando eu entreguei a vida a Jesus na sua igreja, o povo da sua igreja me abraçou, me acolheu, me carregou. E ela começou a chorar e disse para o missionário: pastor, eu não estou aguentando tanto amor. Eu não aguento tanto abraço, tanto carinho, porque eu não estou acostumada com isso. Então, quem tem autoestima baixa, tem uma dor dentro de si. E essa dor, felizmente, tem cura. Nós temos um Deus amoroso, que ama. A palavra define Deus. Deus é amor. Nós temos, na pessoa de Jesus, o nosso médico ferido. Não há uma dor que você me cite que Jesus não sentiu. Tanto física, como emocional e até espiritual. Jesus sentiu tudo, foi carga completa. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi desprezado, Jesus foi confrontado, Jesus foi criticado, Jesus foi colocado de lado, Jesus foi usado no processo. Ele dá pão para a gente vem com o pão e vai embora. A ponto dele chegar uma hora, se cansar disso. E dizer: vocês me procuram pelo pão que perece. Jesus não foi amado como você pensa que ele foi. Jesus foi rejeitado por muita gente. Mas alguns chegaram ao coração dele e foram encontrados. Eu quero falar com você sobre os 3 A's que eu acho que curam. E que eu acredito que curem. Se você conseguir se aceitar, se você conseguir se aprovar, e se você conseguir amar outras pessoas, você será curado da baixa autoestima. Esse é o processo de Deus. Você precisa caminhar nisso. Você precisa conseguir vencer isso. Então, vamos lá. Primeiro, aceite-se. Aceite quem você é. No fundo, nenhuma gravidez foi de tudo rejeitada, pois ela foi planejada e desejada por Deus. Ah, minha mãe me rejeitou. A minha me rejeitou. Eu tinha 4 anos de idade, estava debaixo da cadeira. Minha mãe botou o dedo assim, Cláudia, e falou assim: aqui, ó. Falou para a vizinha: aqui, ó, o resultado do remédio aqui embaixo. Era eu. E aí, quando eu cresci, fui perguntar a ela, o negócio ficou pior. Eu falei assim: mãe, a senhora me rejeitou, né? Que eu lembro que a senhora falou isso. Ela falou assim: eu tomei um monte de chá para me livrar de você, mas não consegui. Mas Deus me queria, Deus me amou, Ele me escolheu, Ele me viu no ventre e disse: vem, meu filho, quero você. Mas esse monte de chá aqui não importa. Deus escolheu você, Deus trouxe você à vida, Deus tem um propósito com você, Deus sonhou com você, como diz a música da Lagoinha. Deus sonhou com cada detalhe, mesmo que você é orelhudo, pastor Vai, não é você não, viu? Mesmo assim, cabeçudo, pé grande, Deus amou você, Deus trouxe você à vida, porque você é precioso para Ele. Aceite-se, não viva nessa coisa de: ninguém me ama, ninguém me quer. Meu irmão, se Deus te amou, nada é mais importante do que isso. Muitos homens da Bíblia não foram aprovados por outros homens, mas foram aprovados por Deus. Foram amados por Deus, foram cuidados por Deus. Deus os trouxe à vida. Lembra de Jeremias? Jeremias tinha uma baixa autoestima. Ele diz assim: eu não, sou uma criança, sou um menino. Deus diz para ele assim: não diga isso, cala a tua boca. Eu te escolhi. Eu escolhi você no ventre, e você vai onde eu mandar, e você vai fazer o que eu te mandar fazer. Deus chamou Jeremias, Deus chamou você, portanto você é proibido de se rejeitar, você precisa se aceitar. Aceite-se, como você é. Que bom que eu sou assim. Eu nasci para ser esquisito, eu nasci para ser bonito, eu nasci para ser alto, eu nasci para ser pequeno, baixinho, eu nasci para cantar bem,
Eu nasci para cantar nada, não importa. Deus me fez com singularidade. Que coisa linda isso. Eu explicava para uma moça na célula quinta-feira lá em Araucária. E ela quis saber, mas como é isso, pastor? Então Deus morreu por todo mundo? Não! Ele morreu por você. Especificamente, ele morreu pelo Avison. Mas como que ele pode? São 7 bilhões só agora. Fala que eles já morreram, né? Porque ele é um multi-homem. Quem já viu o desenho aqui do multi-homem? Deus pode se multiplicar. A irmã viu? Deus pode se multiplicar milhares de vezes. E para cada um de nós, Ele trata com singularidade. A Bíblia prova isso. Nem um fio de cabelo cai da sua cabeça sem que Deus tenha ciência. Você imagina a contabilidade minha e do pastor Luiz Wagner lá. No céu deve ter lá uma planilha, caiu 355 fios no dia tal, às tantas horas. Ele nem percebeu, ficou no travesseiro. E mulher perde cabelo, né, Vivian? Eu vou no banheiro tomar banho, no box, eu só vejo cabelo de mulher, muito cabelo, e elas não ficam careca. Eu nunca entendi isso. Nunca vi um cabelo meu no chão e fiquei careca. Não é, pastor Wagner? É igual enterro de anão, diz que não tem, né? Ninguém nunca viu. Guarda-chuva, todo mundo perde. Alguém já encontrou algum? Ninguém. São mistérios da vida, meu irmão. Mas, voltando para o que é sério aqui, aceite-se. Olhe para você e se ache bonita. Olhe no espelho, dê aquele olhar assim, diga, eu sou linda. Faça isso, se ame, aceite-se. Você precisa se aceitar, você é a primeira pessoa que precisa aceitar você. Segundo, aprove-se. Aprove-se, aprovação. Trabalho, meu irmão. Você precisa trabalhar com força. Trabalhe e faça, para de choramingar, vai à luta. A Bíblia diz lá em Provérbios, porque assim como imaginou no seu coração, assim ele é. Se você se imagina um ladrão, você vai roubar, velho. Se você se imagina uma prostituta, você vai se comportar assim. Mas se você se imaginar um servo de Deus fiel, uma pessoa qualificada, uma pessoa valente, uma pessoa que ora, você vai crescer muito com Deus. Você precisa olhar para você e dizer, eu posso ser aprovado. É a prova, faço melhor. É o teste, faça o melhor. É o teu trabalho, faça o melhor. Li a história de um homem que cavava poço. Perdeu tudo que tinha. Botaram ele para cavar poço na rua, na prefeitura. E aí ele foi orar, choramingar com Deus, e disse, Deus, o que eu faço? Eu estou cavando poço. Deus disse assim, você cava poço para mim. Cave o melhor poço. E aí os trabalhadores lá já trabalhavam com uma vontade. Pensei cavar poço no sol quente, mas ele cavava o poço com esmero. E quando ele cavava, ele botava a mão na cintura assim, falava para os colegas, olha lá meu poço, ó. E os colegas começaram a falar, esse cara é louco. Os caras cavam poço aqui, e ele fica todo orgulhoso que cavou um poço. E um dia perguntaram para ele, por que você faz isso? Para a gente cava poço. Esse trabalho ninguém dá importância. Ele falou, Deus dá, porque ele disse que eu cavo poços para ele. E esse homem cresceu e se tornou supervisor-chefe da prefeitura. Porque ele começou a fazer aquilo que Deus mandou. Ele buscou a aprovação. Aprove-se. Faça isso. Não sei quem já ouviu a história de um homem chamado Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Ele inventou a lâmpada. Graças a ele tem esse monte de lâmpada aqui na igreja. Mas esse moço estudava numa escola dirigida por um padre. O padre chamou a mãe dele, Meg, e disse assim, por que a senhora está perdendo tempo ensinando, trazendo seu filho para a escola? Seu filho é um retardado. Seu filho é um idiota. O seu filho fica repetindo números o tempo todo na sala de aula. Ele não parava de repetir números. Pensa, nerdzinho, né? Ele repetiu 9.999 vezes a fórmula errada da lâmpada. E na 10ª milésima vez, ele criou a luz elétrica. Um homem que era considerado um idiota. Esse homem inventou o gravador de voz que você usa no seu celular.
Esse homem inventou o gramofone. Graças a ele existiram discos e CDs depois, porque esse homem era um homem que não aceitou a condição de humilhação, de ser menor, mas ele disse: eu preciso ser aprovado. Esse homem buscou, de alguma forma, ser atraente para a humanidade. Todo mundo aqui já estudou sobre Thomas Edison, o criador da luz elétrica. Talvez você não tenha feito nada ainda, porque você não acredita que o poder de Deus e o poder da criação está em você. Você pode fazer grandes coisas pelas pessoas, você pode realizar grandes coisas se você acreditar em Deus e acreditar que Ele te capacita, porque Ele é bom, porque Ele nos ama. Aprove-se, aprove-se, seja atraente. Assim como imagina no seu coração, assim ele é. Não te acham bonito, não te acham inteligente, não acham você capaz. Prove. Cada aprovação que você tiver, seja de universidade, seja acadêmica, cada aprovação vai fazer a tua autoestima crescer e você considerar que você é importante. Assuma a responsabilidade por sua vida. Meu irmão, existe uma vida a ser vivida, e eu tenho que vivê-la da melhor maneira que eu puder. Assuma. A resposta à rejeição dos pais é o fato de que estávamos no plano de Deus. Antes de sermos concebidos no ventre materno, fomos gerados no coração de Deus. Ele nos chamou antes dos tempos eternos, desde a eternidade, nos chamou pelo nome. Que coisa maravilhosa! Deus se importou com você, Deus olhou para você, você venceu aqueles outros lá que estavam na corrida, você fecundou e você venceu, você é obra-prima da mão de Deus, você é a riqueza de Deus, você é a singularidade de Deus, você é quem Deus quer. Deus dá toda atenção a você quando você ora e fala com Ele, porque você é especial para Deus. Cada um de nós somos importantes para o Senhor. Terceiro e último, ame. Ame, você precisa amar pessoas ao seu redor. Eu quero fazer no final aqui um abração. Eliezer tem feito isso aqui, é muito bonito, viu? Está de parabéns o Ministério de Música e o Eliezer. Nós precisamos abraçar uns aos outros. É claro, menino com menina, menina com menina. Amém? A não ser que você tenha muita liberdade com a pessoa, seja um líder que você considera, mas a gente precisa abraçar, acolher o outro. Às vezes, nem falar, pastor Sebastião. Só abraçar. Pastor Sebastião e eu vivemos uma experiência na classe tremenda. Tremenda. Uma pessoa que reclamava, falava, não, porque a igreja... E um dia o pastor Sebastião chamou aquela moça, falou assim, vem aqui. E deu um abraço nela, e ela tentou se soltar lá, igual... E de repente ela desabou a chorar. E ela disse assim, pastor, um dia minha mãe morreu, eu fui para a igreja, ninguém me abraçou. Ninguém me acolheu. Ninguém disse, pelo menos assim para mim, eu sinto muito. Tudo que aquela mulher precisava era de um abraço, de um acolhimento. E às vezes a gente fica olhando para a nossa ferida, olhando para a nossa dor, e a gente não olha o outro. Quanta gente precisa de amor e que entra por essa porta precisando ser amado, irmão. E eu não estou falando de Ministério de Integração, que é uma benção que trabalha. Estou falando de mim, de você, que não estamos com colete, mas que vemos uma pessoa diferente, e vamos lá. Como diz o pastor Sebastião, se tiver que pagar um mico, paga. Fala assim, quem é você? Eu não te conheço ainda. Abraça, cuida, se dê ao outro, para de olhar só para você, para a sua dor. Amar vai curar você e vai curar o outro. O amor de Deus cura, mas o amor de Deus precisa ser repartido. O amor de Deus não é uma fruta como uma banana que você come sozinho, é uma melancia, tem que partir, compartilhar, dar para o outro, dividir. Jaca, ninguém come uma jaca sozinho, eu acho que só eu consigo.
Você tem que partir, botar no pratinho e entregar para o outro. O amor de Deus é assim, ele é tão grande que ele transborda. Paulo disse assim: o amor de Cristo nos constrange. É o amor de Cristo que move o nosso coração. Tem os irmãos aqui que trabalham tão bem com surdo-mudo. E eu vou lá no Mufato e eu vi lá uma moça que era surda-muda, e eu fiquei triste. Eu falei: como eu vou falar de Jesus para essa moça? E aí alguém me falou que ela já frequenta a Alameda. Olha que coisa boa. Alguém chegou lá com linguagem de sinais antes de mim, porque eu não sei. Mas Deus tem amado e atraído. Amar vai curar você. Paul Sartre disse: não importa o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Um limão é difícil de aturar, mas com gelo e açúcar, rapaz, não tem igual. A bênção de Deus. Faça uma limonada da vida amarga que tentaram te passar. Ame pessoas. Saia em nome de Jesus dessa condição de paciente e olhe para fora. Olhe para o outro. Lute, levante a cabeça. Não esqueça, enfermidade tem ganho secundário, irmão. Eu estou doente, aí todo mundo cuida de mim. Tem gente que é assim. Ele vive doente na igreja, está sempre doente, sempre precisando de oração. Por quê? É o ganho secundário. Todo mundo vai vir me abraçar, todo mundo vai vir me dar um cheiro, mas você precisa dar cheiro nos outros. Como diz lá na Paraíba. Você precisa abraçar o outro. Você precisa amar o outro, você precisa cuidar do outro, você precisa estender a mão para o outro, e às vezes você vai precisar ser cuidado. A gente é líder, fica aqui na frente, aí vem a hora, mas no dia que a Cláudia, que a Poleto, a irmã, pregou, eu vim, dobrei os joelhos, porque eu sabia que Deus queria tratar o meu coração das minhas dores passadas. E aí, pastor Miguel, ninguém melhor que ele, né? Uma benção esse moço orando, né, Claudinha? Me abraçou e orou, fez uma oração própria para aquilo que eu estava sentindo. Ele entendeu a minha dor, ele entendeu aquilo que eu precisava. A aprovação é importante, mas você é mais importante que a aprovação. E Deus quer que você seja essa manhã aceito, amado e aprovado. Depende do seu coração e da sua atitude. Levante-se daí e saia e realize algo grande para Deus. Para de choramingar, para em nome de Jesus ter pena de você, para de achar que você é o pior do mundo, você não é. Não é. Uma moça me procurou e disse: tem uma pessoa que não consegue ir à igreja, pastor. Eu falei: deve ser demônio. Aí marquei lá na administração. Aquela mulher em lágrimas disse assim: eu não vou entrar lá na igreja, porque se eu entrar, Deus vai me matar, porque eu sou pecadora. O meu marido era do crime, mataram ele. Eu sei agora que Deus quer me matar. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, eu vou na frente, e eu vou te falar uma coisa, eu sou tão ruinzinho, que se eu entrar na frente, Deus vai olhar e falar assim: mata aquele ali primeiro. Pode vir. A mulher entrou por esse corredor em prantos, irmãos. Em prantos. Para entender que Deus amava ela do jeito que ela era. E Deus ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar nada, você não precisa melhorar, ser mais bonito, mais forte, nada. Até para te escolher, Ele escolhe você fraco, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Então, creia nisso. Estamos caminhando para o fim. Nós precisamos entender que com amor eterno Deus nos ama, a palavra diz: com amor eterno eu te amei, com amor eterno eu te atraí. Quando Israel era um menino, eu o atraí, em nome de Jesus. Creia nisso. E por fim, Jesus foi desprezado. Isaías 53 diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Mas sabe de uma coisa? Jesus sabia quem ele era. A autoestima de Jesus não estava relacionada ao fato dele saber que era Deus, não. Está relacionado ao fato de que ele sabia que ele era um homem santo de Deus, que ele era um homem obediente ao Pai, que ele era um homem que tinha uma grandeza de caráter jamais vista.
Jesus sabia quem ele era. Se você souber quem você é, você não vai achar que é um cachorro, que é um gato, que é um cavalo, você não vai achar que você é uma prostituta ou que você é um bandido, você vai saber que você é um filho de Deus, herdeiro dos céus, irmão de Jesus e de todos os seus. Deus chamou você para ser alguém importante, mas não soberbo, não orgulhoso, alguém simples, mas que tem muito conteúdo para distribuir com a igreja do Senhor. Você crê nisso? Meu irmão, fique em pé, nós vamos orar. Hoje é um dia especial e eu quero trabalhar com pessoas que talvez tenham dificuldade, que talvez não consigam vencer algumas coisas na vida. Eu quero chamar você aqui, se você sente que existe algo na tua autoimagem, no teu amor próprio, que precisa ser curado por Deus, hoje é o dia. Você vai vir aqui. E enquanto estivermos adorando, nós vamos dar um abração assim, vamos nos abraçar, e Deus vai indicar uma pessoa, ou da liderança ou não, para você abraçar essa pessoa e receber a cura. Existe um autor famoso chamado Larry Crabb, que escreveu um livro, Conexão. Esse livro é maravilhoso, porque nesse livro ele explica que o que cura a gente é relacionamento. O que cura a gente não é a pizza que a gente come, mas é o papo que a gente bate. O que cura a gente é estar junto com o outro na dor. O que cura a gente é orar um pelos outros. O que cura a gente é dar a mão ao outro. O que cura a gente é abraçar um ao outro. E Deus quer você, essa manhã, ressuscitado. Deus quer transformar. A solução para o sofrimento causado pela rejeição é o fato de que Jesus também experimentou. Ele sabe exatamente como você e eu nos sentimos. Você quer apresentar isso a Deus? Não deixe a sua baixa autoestima te prender. Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. E nós vamos nos abraçar. E Deus vai fazer um mover de cura nesse lugar, na sua vida, através do toque de um outro irmão, através do carinho de alguém, através de alguém que vai abraçar você, e que no abraço, Deus vai manifestar cura na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. E pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. Você foi feita a coroa da criação de Deus. Bendito seja Deus pela vida dessa moça. Pode vir. Você pode vir. Pense quem você era, quem você é. O que importa é o que Deus vai fazer com a sua vida hoje, nessa manhã aqui. Num abraço, o Espírito Santo vai curar, vai ministrar, vai manifestar poder e graça. Eu não sou quem eu quero ser, mas graças a Deus, eu já não sou quem eu era ontem, porque Deus visitou a minha vida e me fez uma nova criatura, cheia da sua graça, cheia do seu favor, cheia do seu amor. Deus ama você como você é. Deus não fica criticando você. Deus se importa com você. Deus conhece a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a sua pele, o seu cheiro, a sua intimidade. Deus ama você, apesar dos seus fracassos, apesar das dores que você sente. Ele se importa com você. Precioso é o Senhor. Ele é acolhedor, Ele é amoroso. Você pode abraçar alguém agora também aí, que você sentir desejo, um irmão. Abrace essa pessoa, ministre sobre a vida dela, ore sobre a vida dela, em nome de Jesus. Deus quer fazer algo novo, uma nova pessoa, uma pessoa altruísta, não soberba, não narcisista, não orgulhosa, mas uma pessoa que sabe que tem valor, porque Deus lhe deu valor, em nome de Jesus. Amém. Pastor vai estar orando aqui também. Enquanto o pastor ora, eu quero abraçar alguém, eu quero ministrar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Senhor, nós bendizemos o teu nome e cremos, Senhor, que podemos muito mais em ti, e que o Senhor nos tem dado além daquilo que somos, merecemos, porque o Senhor nos amou primeiro. Bendizemos o teu nome porque o Senhor é fiel, é poderoso e nos tem sustentado.
e não sairemos daqui da mesma forma como entramos. Sairemos daqui abençoados pela Tua palavra revelada e também, Deus, transformados por essa palavra no poderoso nome de Jesus. Cura-nos por inteiro, Senhor. Completa a obra. Restaura-nos, Pai, de uma forma completa, plena. Permita-nos, Deus, sermos transformados inteiramente pelo Teu toque, pela Tua mão, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, continue ministrando sobre esse irmão. A gente vai dar para você 10 minutos para você ir ao banheiro, tomar uma água, um café, e você volta para cá em 10 minutos correndo, não demore, para a gente poder estar voltando para um segundo momento antes do almoço. Deus te abençoe. Se você está orando com alguém, continue, mas se não, você pode estar indo lá, tomar o seu café, usar o banheiro rapidamente e voltar para o nosso próximo momento. 10 minutos, irmão, 10 minutos. Vamos dar continuidade à nossa segunda parte. E, irmãos, nesse segundo momento, eu vou trazer uma mensagem que eu estive pregando em um dos cultos de mulheres. E aí o pastor me pediu para que trouxesse também nessa conferência essa mensagem que eu trouxe, acho que foi no mês de setembro, se eu não me engano. E o tema é sendo curado da rejeição e abandono. Vamos estar falando sobre Mefibosete, que é alguém que viveu a rejeição, alguém que viveu o abandono. E nós, antes de falar de Mefibosete, vamos nos lembrar um pouquinho de quem é Mefibosete, esse nome tão diferente, que inclusive é uma dica para quem vai ter filho, de repente pode usar esse nome para o teu filho, né? Mefibosete. Mas quem é Mefibosete? Ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Então, Mefibosete nasceu numa família que ele tinha de tudo, tudo que ele queria. O pai dele, por ser o filho mais velho do rei, deveria ser aquele que iria substituir o seu pai. Porém, Jonatas entendia que Deus havia ungido Davi para ser rei de Israel. E tanto é que Jonatas fez uma aliança de amizade com Davi em vida, e a aliança de amizade deles significava que se um morresse, ia cuidar da família do outro. E então o tempo passou, eles se casaram, tiveram filhos, Jonatas teve filhos, Davi teve filhos e tudo mais. E aí houve uma guerra em que o rei Saul estava com Jonatas nessa guerra contra os filisteus. E nessa guerra morre o rei Saul e morre também Jonatas. E, de repente, quando acontece esse alvoroço todo, que chega a informação no meio do povo, a Bíblia diz que a mulher que cuidava de Mefibosete pegou Mefibosete correndo. Ele tinha 5 anos de idade, a Bíblia nos mostra isso. Ela pegou Mefibosete correndo para fugir. Por quê? Quando o rei morria, era muito certo de que o próximo rei viria e mataria todos os descendentes daquele rei. Então, foi um alvoroço muito grande no meio do povo. E ela se preocupou com a vida de Mefibosete. E então, naquele corre-corre, o que aconteceu? O menino caiu e ele acabou ficando aleijado das suas pernas. Ele não andava mais. Mas ela fugiu com ele para um lugar chamado Lodebar. E depois o tempo se passou, e aí Davi, quando se tornou rei, quando ele assumiu realmente o trono, ele se lembrou, peraí, eu acho que deve ter alguém da família de Jonatas vivo. E aí foi perguntar para um homem que tinha sido servo de Saul, e esse homem que trouxe a informação sobre Mefibosete. E aí é o texto que nós vamos ler agora, que está em 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 13. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar.
Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, dizendo-lhe, disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma, porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Então vemos aqui nessa história o Senhor restituindo a vida de Mefibosete. Mas Mefibosete precisava mudar a sua mentalidade, porque, na verdade, ele se sentia rejeitado, abandonado, porque ele, de repente, teve que fugir da sua terra. E ele vivia num palácio, num lugar onde ele tinha de tudo, onde ele tinha sonhos, onde ele tinha planos. De repente, pode ser, eu imagino, que a mãe dele já não era viva mais. Então, de repente, ele já não tinha mãe, agora o pai morre, e ele precisa fugir com aquela mulher que cuida dele. Imagina a cabeça dele, a mentalidade dele, a visão que ele tinha de tudo que ele passou, fez com que ele se sentisse uma pessoa abandonada, rejeitada, vivendo numa cidade, num lugar chamado Lodebar, que Lodebar significava um lugar sem pasto, um lugar sem palavras, sem alimento. Pode até ser que, de repente, Lodebar não era um lugar tão ruim assim. Mas é aquilo, se a mentalidade dele já estava trazendo abandono, rejeição, tristeza e tudo mais, poderia ser o melhor lugar do mundo, porque provavelmente ele estava, pelo que a Bíblia diz, na casa de Maquir. E Maquir era um homem muito rico. Ou seja, ele estava pode ser que ele estava sendo bem cuidado, que ele estava numa casa rica, que ele tinha até de tudo, mas a mentalidade dele não aceitava isso, porque nas suas emoções o que ele tinha era o abandono, era a rejeição, era a falta de identidade, não ser aceito, de repente, por aquela terra, porque aquele não era o lugar onde ele vivia. E o nome Mefibosete significa destruidor da vergonha, fim da vergonha. Mas como pode um nome que tem esse significado e viver agora toda essa história, que, na verdade, era uma história de rejeição, de abandono, de falta de identidade? Mas, provavelmente, a sua mãe pode ter colocado esse nome porque, quando ele nasceu, ele tirou a vergonha dela. Ele trouxe o fim da vergonha dela, onde ela pôde ter um filho homem, que era muito importante para eles. Só que ele não entendia o significado do seu nome, com certeza. Mas ele olhava as circunstâncias de tudo que ele estava vivendo ali. E lá em 2 Samuel 4:4, diz o seguinte: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela o deixou cair, e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aqui nós podemos comprovar de que aconteceu isso tudo de um momento para outro, de uma hora para outra. Agora imagina, você está com a sua vida toda alinhada, está tudo dando certo, você está feliz, as coisas estão acontecendo bem, e de repente, do nada, ocorre um vendaval na sua vida, e quando você vê, você está no olho do furacão. E você não entende, meu Deus, mas ontem estava tudo bem na minha vida, mas ontem eu estava feliz, eu estava comemorando com as vitórias, as bênçãos, e de repente agora
Tudo é destruído. Os meus sonhos se acabaram. O que será do meu futuro diante disso tudo que eu estou vivendo? E foi isso que aconteceu na vida de Mefibosete. Aquele que tinha um futuro brilhante, um futuro de riquezas, de sonhos, de planos, de uma família imperial, de uma família rica, de morar num palácio. De repente, tudo foi destruído. E ele era um ninguém. Ele se sentia um cão morto, como ele mesmo disse aqui. Então, ele era aleijado. E como ele era aleijado, ele não poderia mais, com certeza, ser rei, porque ele era descendente do rei. Mas ele não poderia mais ter esse sonho de repente, ser um rei. Não poderia mais ir à guerra lutar por seu povo, que era algo muito importante para os homens daquela época, para os homens do povo de Deus. Eles precisavam ter força, eles precisavam ter saúde, mas ele não tinha mais como ter uma família, não poderia cuidar mais da sua própria família, tornou-se dependente de outras pessoas para viver, e ele não encontrava outra forma de viver, senão entendendo que ele tinha sido abandonado, que ele tinha sido rejeitado. E eu me lembrei aqui da história de um rapaz, que ele se chama Jonatas, por acaso o nome dele é Jonatas. Se vocês colocarem no Instagram, no YouTube, vocês vão achar. E esse rapaz, ele não tem os braços. Então, o que ele faz, gente? Ele toca teclado com os cotovelos, ele não tem o braço até aqui, ele só tem o braço, né? Ele não tem o antebraço. Então, ele toca com os cotovelos e até com o queixo o teclado, e ele toca a guitarra com o pé, com os pés. Ele tira as meias, bota a guitarra no chão, faz solos na guitarra. Ele ganhou uma vez uma guitarra do Juninho Afran, e ele prega, ele leva a palavra, ele toca. Ele queria ser médico, tinha o sonho de fazer medicina, mas Deus mandou, né, que ele levasse a palavra do Senhor através da música e de uma forma tão diferente, mas ele encontrou a forma de viver e levar a palavra de Deus, mesmo com a deficiência que ele tem. Então, a questão aí na vida de Mefibosete, ou na vida desse rapaz chamado Jonatas, e nas nossas vidas, não é nem o que aconteceu conosco, que é claro que houve uma história que vivemos, houve uma situação em que vivemos em que não tivemos culpa daquilo. Mas a questão é, agora, o que você vai fazer com isso? O pastor Marivaldo falou sobre isso. O que você vai fazer com isso tudo que fizeram com você, com isso tudo que aconteceu na sua vida? Esse rapaz Jonatas, ele já nasceu assim. Ele nem sofreu acidente algum. Imagina quando ele nasceu, de repente, o que a mãe dele pode ter sentido. E agora, o meu filho não vai ter uma vida normal, mas o filho dela tem uma vida normal e ela acompanha, porque ele precisa de uma pessoa ao lado dele, porque tem algumas coisas que ele não consegue fazer sozinho. Então, realmente, ele precisa. Mas muitas coisas que você acha que não dá para ele fazer, ele faz, pode acreditar. E a gente vê que o importante é o que está na nossa mente, o que o Senhor vai construir na nossa mente, o que vamos permitir que o Senhor construa na nossa mente, das possibilidades que podemos viver e o que podemos fazer com tudo aquilo que já aconteceu nas nossas vidas. Porque eu creio que o Senhor transforma todas as nossas histórias no propósito dEle, não importa qual seja a sua história, se é uma história macabra, se é uma história terrível e que você até possa ter vergonha de contar, mas o Senhor Jesus, Ele tem o poder de transformar isso tudo para o propósito dEle. E você usar isso aí, a sua experiência, para abençoar outras pessoas e levar a palavra de Deus a outras pessoas. Só que Mefibosete não via dessa forma. Ele não se enxergava assim. Ele só se enxergava como um cão morto, alguém que não valia nada. Vou só esperar para morrer. Já viu alguém assim? Eu vou só esperar morrer porque não tem jeito mais para a minha vida, não tem resposta. Que o pastor Marivaldo falou também, que às vezes até a pessoa não quer se matar, mas ela, se eu morrer também, se Deus me levar, eu estou feliz, está bom, porque eu vou para o céu. Mas só que nós precisamos entender que Jesus Cristo, aqui nessa terra, Ele quer tratar as nossas dores. Então, vamos ver as características de Mefibosete. A característica principal dele é que ele tinha os pés aleijados. Então, imagina ele andando pela rua. Andando não, se arrastando, porque não tinha cadeira de rodas. Hoje a gente tem cadeira de rodas com controle remoto, lugares onde as pessoas podem
ter acesso. Claro que não é 100%, mas imagina naquela época, não tinha nada disso, ele tinha que se arrastar pelo chão. E aí as pessoas olhando, lá, um aleijadinho, lá, e colocando apelidos nele. Então, de repente, você, já passamos por isso na infância, na adolescência. Eu, por exemplo, era chamada de branca azeda, porque a maioria das pessoas não eram tão brancas como eu. Mas eu sempre, quando chegava em casa, eu lembro que eu falava para minha mãe, e minha mãe começava a falar as qualidades de uma pessoa branca. E eu olhava a minha pele, eu sou linda, minha pele é linda, é limpinha, não tem nada, a minha perna é branca, mas não tem nada. Agora, hoje em dia, tem umas veinhas lá aparecendo, né, que a gente tem que tratar, mas naquela época não tinha nada, era tudo limpinho. Então, eu olhava, Senhor, muito obrigada. Ou então, quando alguém vinha falar algo para mim, que você é isso, você é aquilo, e o nosso nome é Dutra, aí, muitas vezes, na escola, a Via Dutra, porque tem a Via Dutra lá no Rio, que é uma rodovia muito importante. Aí, a Via Dutra. Mas aí gente, mas isso é bom, porque um presidente do Brasil tinha esse sobrenome, então é importante. Então tá bom, é importante, é bom que está todo mundo sabendo o meu sobrenome. Mas, em outros casos, eu poderia levar isso aí como tristeza, me esconder, não fazer amizade com aquelas pessoas que gostam de colocar apelidos nos outros, né? Como alguém que eu conheço, que gostava de fazer isso. Então, eu poderia me sentir rejeitada por isso. Mas, graças a Deus, eu tinha dentro de casa uma mãe que me fazia olhar para o outro lado. E, hoje em dia, eu entendo que tudo isso que eu vivi foi para que eu pudesse crescer, amadurecer, aprender. E, muitas vezes, a gente não enxerga dessa forma, não é? Porque o diabo, ele coloca uma cegueira espiritual em nós. E ele sabe que ele já perdeu a guerra, ele sabe que a batalha dele já foi perdida, ele não tem como ganhar mais, mas ele quer vencer na nossa mente, ele quer vencer nas nossas emoções. Ele sabe que o Senhor Jesus já conquistou na cruz tudo que nós precisávamos, tudo já foi conquistado lá. E nós, muitas vezes, temos uma mente de formiguinha, né? A gente se acha uma formiguinha. Eu acho que é tipo o elefante. O elefante, ele não sabe a força que tem. Não é verdade? Dizem que o leão é o rei da floresta. Mas se o elefante soubesse a força que ele tem, eu acredito que ele que seria. Só que o elefante é aquele bobão, fica andando assim, quietinho, com aquele pé enorme que ele tem, mas ele não sabe na mente dele a força que ele tem. Agora, o leão, sim, ele chega, ele ruge, ele grita e todo mundo já fica com medo, né? Agora, o elefante levanta a tromba, faz aquele sonzinho dele, que é meio agudo, não chama a atenção de ninguém. Então, a questão é que, muitas vezes, o Senhor nos deu a força de um elefante, mas a gente acha que é uma formiguinha. E a gente precisa entender que Cristo Jesus já conquistou tudo que nós precisamos. E precisamos tomar simplesmente posse disso, porque já está aqui, gente, já está aqui. Quando Davi convida Mefibosete para entrar no palácio, se sentar à mesa do rei, é porque Davi estava honrando Mefibosete, honrando pela aliança que ele fez com Jonatas e honrando a vida dele. Deus estava dando uma oportunidade de Mefibosete ser curado ali pela rejeição, pelo abandono, pela falta de identidade, por todos aqueles anos onde ele viveu sem ter nada e passando, sabe-se lá, por tantas coisas que ele deve ter passado. E Deus deu a oportunidade dele se sentar na mesa do rei. Hoje, o Senhor está nos dando a oportunidade de nos assentarmos à mesa do rei. Porque todos nós aqui estamos num palácio. Nós temos que imaginar que a nossa casa é um palácio, a nossa igreja é um palácio. Porque aonde está o Senhor Jesus, ali está um palácio, ali está uma casa linda e maravilhosa. E o Senhor Jesus nos convida a sentarmos todos os dias na sua mesa. Ele nos honra, ele nos atrai à presença dele. Mas quantas vezes nós permitimos que o diabo venha tomar tudo isso que o Senhor Jesus está nos dando? E Mefibosete agora, ele tem a chance de se sentar na mesa do rei e de vencer todos os seus traumas, os apelidos que ele levou. Ele pode ter levado apelidos como manco, rejeitado. De repente você já ouviu, você é muito magrelo, ou você é muito gordo, você tem que emagrecer, você é o divorciado, a divorciada, você tem dedo podre para homem. Eu já ouvi muito isso. E a gente vai recebendo aquilo, as mentiras de Satanás, o engano
engano de Satanás e vamos acreditando nessas mentiras e nesses enganos e vamos nos tornando como Mefibosete, porque Mefibosete ele nasceu como um príncipe, mas ele estava vivendo em Lodebar. E nós, que nascemos filhos de Deus, somos filhos de Deus e não vivemos como filhos de Deus. Se você diz, eu sou filho de Deus, mas não vive como filho de Deus, alguma coisa está faltando. Porque na vida de Mefibosete faltava assim. Ele não era daquele lugar chamado Lodebar. Ele era um príncipe. E o Senhor trouxe ele para o lugar dele. Levou ele novamente para o lugar onde ele deveria estar. E o Senhor Jesus está dizendo para nós também nessa tarde, que nós precisamos nos voltar para o lugar onde Ele quer que estejamos. Sair de Lodebar, sair desse lugar onde os traumas, onde as palavras que foram faladas nos nossos ouvidos ainda ecoam aqui na nossa mente. E você às vezes acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque isso não vai atrapalhar só você, vai atrapalhar os seus filhos, vai atrapalhar o seu casamento, vai atrapalhar a sua família, vai atrapalhar o seu emprego, porque uma pessoa doente emocionalmente, ela vai atrapalhar todo mundo que está ao lado dela, não vai se desenvolver e ainda vai atrapalhar o desenvolvimento, limitar o desenvolvimento das outras pessoas também. Então, a questão não é está tudo bem, eu estou assim mesmo, mas é que você vai refletir isso tudo nas pessoas que estão ao seu redor. E ninguém aqui quer ver uma família também destruída. Ninguém aqui quer ver também as pessoas que amam também recebendo tudo isso que você está jogando na vida delas e você não percebe. Então, muitas vezes, nós estamos amargurados e quando a gente chega perto de alguém, a gente só joga amargura, porque a gente dá aquilo que tem. Eu sempre falo isso. Se alguém tem algum comportamento desse tipo, eu sempre falo, vamos orar por essa pessoa, porque ela está dando aquilo que ela tem. É sinal de que o coração dela está cheio disso, de amargura, de ódio, de rejeição. E temos que a cada dia buscarmos a nossa cura, irmãos, porque nós vivemos cada um o nosso processo. E eu entendo que só não vai ter jeito depois que morrermos. Depois que morrermos, não tem mais o que fazer. Mas enquanto estivermos em vida, o Senhor Jesus está aqui. Ah, meu Deus, mas eu tenho que voltar nesse lugar de novo? Se precisa de cura nesse lugar, volte novamente. Quantas vezes forem necessárias para que o Senhor Jesus vá curando, curando, curando aquilo que ainda falta. Porque se você diz, eu sou uma pessoa curada, é porque está faltando ainda alguma coisa. Porque todos nós aqui estamos em busca da cura, na verdade. Ninguém é plenamente curado aqui, né? Como dizem, de médico e louco, todos temos um pouco. Então, todo mundo tem alguma loucurazinha. Tem alguma coisa que você faz em casa que só quem mora com você que percebe. Fulano é meio esquisitinho nessa área aí, hein? Não sei não. Então, gente, ninguém é 100%, tá? Mas nós buscamos essa cura, essa transformação que nós precisamos receber do Senhor. E entenda que não importa o lugar em que você estiver, não é o lugar em que você estiver que vai mudar a tua situação. É o que está aqui dentro da sua mente, é o que está aqui dentro do seu coração. É por isso que só o Senhor Jesus pode trazer a transformação que você precisa. Você pode trocar de igreja, você pode trocar de estado, trocar de cidade, pode trocar de país. Mas aquilo que está ali dentro, se não foi curado, vai continuar ecoando na sua vida. E uma hora as pessoas que estão ali vão conhecer quem você verdadeiramente é. Porque, às vezes, a pessoa muda de lugares, de igrejas, porque não quer ser conhecido por quem ela é, não quer ser confrontado, né, diante daquilo que ela precisa de mudança. Mas no lugar que ela chegar, vai ter uma hora que alguém vai descobrir aquilo ali e vai confrontar. E ela, se não aceitar a mudança, vai pipocar e vai querer sair dali para outro lugar de novo. Porque quem não aceita a mudança não tem como curar. Primeiro é você aceitar que precisa mudar, que precisa de transformação. Vamos ver o que levou Mefibosete para esse lugar, para Lodebar, uma cidade do silêncio, um complexo de inferioridade, medo de morrer, falta de esperança, porque ele não sonhava mais. Uma pessoa que não sonha, irmãos, é uma pessoa que morreu e não sabe que já morreu. Porque se você não tem sonhos, você não vive.
Nós vivemos de sonhos, de planos, de sonhar os sonhos que Deus tem para nós. Com certeza, são muito melhores do que aqueles que nós sonhamos. Sonhar os sonhos que Deus tem, sim, porque Ele quer te levar a lugares distantes, a lugares altos que você não imagina, e depois levar os seus filhos a lugares mais distantes ainda que você não conquistou. Mas só que muitas vezes nós estamos aqui, já conquistei tudo que eu queria, já não tenho sonho mais, a vida para mim já está boa, vou só esperar morrer. Já morreu e não sabe que morreu. Outra coisa, a dependência de alguém para ajudar a viver. Quantas pessoas precisam o tempo todo de ter alguém ali do seu lado, como um amuleto, porque ela não consegue andar sozinha. Nós precisamos, sim, de pessoas ao nosso lado, nós não podemos caminhar sozinhos. Porém, nós precisamos dar os nossos passos individualmente. Somos seres criados por Deus, e o mesmo Espírito Santo que está em mim, está em cada um de vocês. Então, o mesmo que Ele opera em mim, vai operar na vida de cada um de vocês. E muitas vezes, por conta das nossas dores, das nossas frustrações, das nossas doenças emocionais, nós usamos pessoas como muletas da nossa vida. E a outra pessoa que é a muleta, aceita ser a muleta também, né? Só que uma hora, isso aí vai dar ruim, seja na vida da outra pessoa que é a muleta, ou seja na sua vida. Você tem que caminhar sozinho. E você tem que, no reino de Deus, levar outra pessoa, ajudar outra pessoa, caminhar com outra pessoa também. Mas tem aqueles crentes que estão sempre querendo a papinha, né? Igual o passarinho. O passarinho leva a comidinha lá na boquinha do seu filhotinho, e o filhotinho só engole, não precisa mastigar. E tem muito crente que é assim, a vida toda ele quer receber a papinha na boquinha, só para ele engolir, não ter trabalho para mastigar. Só que não é assim. Nós precisamos passar pelos nossos processos. Às vezes teremos pessoas ao nosso lado, às vezes não, mas sabendo que o Senhor, Jesus, estará sempre ao nosso lado e jamais nos abandonará. Ele é quem pode trazer a transformação que precisamos, a resposta que precisamos. Porque nós sabemos que existem motivos para entrarmos em Lodebar, assim como Mefibosete entrou. Mas não existem motivos para permanecermos nesse lugar, porque temos o Senhor Jesus ao nosso lado. E as palavras, as promessas que tem na palavra do Senhor, que nós somos mais do que vencedores, Ele nos amou primeiro, a graça dEle fez com que Ele morresse na cruz por nós. A graça dEle fez com que Ele derramasse aquele sangue dEle ali na cruz, sofreu pelos pecados que nós nem tínhamos cometido ainda, ou nem cometemos ainda, e esse amor tão grande não existe, nem de uma mãe ou de um pai, não existe, é o amor de Deus. Mas muitas vezes nós não valorizamos esse amor que está aqui para nós. A mesa está colocada. O Senhor Jesus colocou o alimento aqui. É só você comer. Eu imagino que, por exemplo, faz de conta que você está em jejum e alguém te chama para ir num rodízio. Como é que você vai fazer? Que você vai chegar lá, tu não vai poder comer. Mas tem gente que acaba indo por conta da amizade com aquela pessoa. Às vezes é uma comemoração. Não, eu vou sim, mas chegar lá não pode comer. Então, eu imagino que a mesa que o Senhor coloca para nós é assim. A mesa está ali, mas às vezes você é que não vai até ela para comer, porque existe uma limitação, existe algo em você que não permite você poder se alimentar da mesa do rei. Mas a mesa está colocada aqui para todos nós. E não existe uma comida melhor para um e pior para outro. Não, porque a cruz, ela igualou todos nós. A cruz fez com que todos nós fôssemos iguais. Não existe aquele que é bonito, aquele que é feio, aquele que tem dinheiro, aquele que não tem, aquele que tem muitas posses, aquele que não tem, aquele que não teve histórias difíceis, aquele que teve histórias difíceis. Não importa, a cruz nos igualou. E é nisso que nós precisamos nos apegar, porque a cruz já trouxe a libertação que nós precisamos. Agora vamos ver as atitudes que Mefibosete teve em relação à resposta do convite do rei. Quando o rei chega para Mefibosete e o rei fala, venha se assentar na minha mesa. E aí Mefibosete vira para ele e fala, mas quem sou eu para que te lembres? Eu não valho mais que um cão morto. Ou seja, ele tinha uma baixa autoestima.
ele não se achava nada, ele não tinha identidade. É a pregação do pastor Marival, está tudo ligadinho aqui. Estava ouvindo ali. Então, ele não se achava merecedor de se assentar à mesa do rei. E eu sei que muitos de nós não se acham merecedor de se assentar na mesa do rei Jesus. O Senhor Jesus colocou a mesa, te deu o alimento, te deu a provisão, mas você não se acha merecedor de se assentar nessa mesa. E muitas vezes você se desvaloriza. Aí eu vou usar os exemplos também que o pastor Marivaldo usou, porque já estava na minha cabeça, eu falei, está tudo ligadinho aqui. Muitas vezes você recebe um elogio, e aí você pega e responde, mas essa roupa é tão velha. Mas eu comprei no brechó. E foi na promoção. E aí você começa a dar desculpas. Por quê? De repente você não se acha merecedor ou merecedora daquilo que você tem? Não, simplesmente agradeça. Muito obrigada, eu também gosto muito dessa roupa. Ou essa bolsa é muito linda, muito obrigada, eu também gosto muito dessa bolsa. Não importa, uma vez eu vi a Ana Paula Valadão falando isso, que o pai dela chamou a atenção dela, porque tudo ela falava, eu comprei num brechó. Quando a pessoa elogiava, eu comprei numa promoção. O pai dela, filha, não desvalorize aquilo que Deus te deu. Se Deus deu para você, não importa como foi. Se foi na promoção, se alguém que te deu, se foi brechó, ou se você comprou com um valor justo, que você também tem esse merecimento de comprar com valor justo também, se Deus te deu essa condição. E então ela parou de falar isso. E desde esse dia eu comecei a ficar atenta a isso também, porque às vezes a gente desvaloriza, e a gente até desvaloriza o amor de Deus por nós com isso. Porque Ele te deu condições, porque Ele te deu emprego, Ele te deu finanças, Ele te deu condições de ter o que você tem. Então não desvalorize, simplesmente agradeça e se sinta feliz. E também não seja soberbo, né? De também responder com soberba, mas uma resposta branda, uma resposta alegre, vai simplesmente agradecer alguém que te deu aquele elogio ali, porque geralmente nós mulheres somos assim. Ou então, quando você não sabe dizer não, como o pastor Marivaldo falou também. A minha mãe, por exemplo, ela não sabia dizer não para as pessoas, gente. E isso fazia mal para ela. Uma vez ligaram para ela, oferecendo o cartão das lojas Líder. Aí ela não sabia dizer que não queria o cartão. E ela falou que ficou com pena da pessoa que estava no telefone com ela. Aí ela me faz o cartão. Mãe, é só você falar que não quer. Mas coitada da moça, coitada, a senhora fala, senhora, eu sei que você está trabalhando, mas eu não quero ter esse cartão, muito obrigada. Que você consiga vender para outras pessoas. Porque, às vezes, a gente só valoriza o que é do outro, só valoriza o que o outro tem. A gente não tem pena do outro e não tem pena de si próprio. E não pensa em você. Você tem que entender aquilo que é bom para você, aquilo que não é bom. Nós temos que colocar isso numa balança. É bom que eu faça tal coisa? Fulano está precisando. Deixa eu analisar. Mas se eu fizer lá, e a minha família, como é que vai ser? Porque muitas vezes a gente faz para aqueles que não são da nossa casa, da nossa família, e dentro da nossa casa mesmo a gente não faz. A gente não abençoa, a gente não ajuda. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Será que isso é bom para mim? E saber dizer não, porque o não liberta também, gente. O não na hora certa, para aquilo que você vê que é o limite, que ali não dá para você, isso liberta. A gente tem que saber dizer não muitas vezes. Pode ser que doa dizer não para alguém, pode ser que a pessoa vai ficar chateada com você, vai virar a cara para você. Mas uma resposta, como eu falo, com amor, com sabedoria, não vai trazer tristeza para ninguém. E é a gente ter empatia pelo outro e entender também o outro. Então, essa questão é muito importante também, porque Mefibosete, ele se sentia desvalorizado, ele se humilhava, ele mesmo se humilhava, não precisava de ninguém humilhá-lo, ele mesmo se humilhou, ele se desvalorizou. Ele tinha a alma doente. Então, mas como você pode saber que a sua alma está doente? Primeira coisa, quando algo do passado te causa dor. Algo que já aconteceu no passado. Eu já perdoei, eu já entreguei. Mas aí você lembra, você volta naquele lugar e a dor vem. Vou te dar um exemplo de José. José, ele colocou o nome do filho dele, que significava, eu já esqueci da minha dor. A minha dor ficou no passado, a minha dor foi esquecida. Só que, quando ele encontrou os seus irmãos,
A Bíblia diz que ele chorou tão alto que todo o Egito escutou. Ou seja, a dor ainda estava ali. Ele não estava ainda verdadeiramente curado. E isso é normal. Mas nós precisamos entender que temos que abrir o coração para receber essa cura e essa transformação que precisamos. E também tem pessoas que têm comportamentos limitadores, inadequados, que a gente vai perceber que ainda está com uma alma doente. Ou se eu tenho esse comportamento e eu tenho que me autoavaliar, porque às vezes é fácil, às vezes não. Sempre é mais fácil avaliar o comportamento do outro, né? Do que avaliar o meu. Ah, o fulano está agindo assim, mas e eu? Como que eu estou agindo? Então, temos que avaliar o nosso comportamento também, para ver se não estamos tendo essas ações. Pessoas que vivem ameaçando os outros, pessoas que vivem chantageando as outras pessoas, às vezes para conseguir alguma coisa, pessoas que sentem prazer no fracasso dos outros, pessoas que desconfiam de todo mundo, aquela pessoa que não consegue confiar em ninguém, desconfia de tudo, até da sombra, pessoas ciumentas, o ciúme exagerado, que você não pode olhar para o lado, está olhando para quem? Está falando com quem? E tal, está pensando em quem? Está falando com quem aqui no WhatsApp? Aí a pessoa não consegue ver você no telefone, principalmente nos relacionamentos. A gente precisa ser curado nessa área. Pessoas que gastam o que não têm. Eu já conheci, meu esposo já até contou, não sei se foi aqui ou se foi na Casa do Olheiro, esse testemunho, mas uma mulher, que essa mulher, ela tem uma doença em que ela tem que comprar, mas ela não compra coisas para ela usar. Ela compra coisas aleatórias. Ela vai lá, compra um monte de roupa de bebê, que ela não tem neném e nem tem neto, nem tem sobrinho pequeno. Ela só compra porque viu na promoção, porque quis comprar. Então, ela pega o cartão emprestado com alguém, ela pega escondido do marido dela, até na igreja ela começou a pegar cartões, e aí a família ficava desesperada e teve que falar, por favor, não emprestem mais cartões. E ela fala que não consegue, fica sem comprar. Já pegou dinheiro com a agiota para pagar as dívidas. Então, isso é uma doença que precisa ser curada, que precisa ser tratada. E dentro da casa dessa pessoa, não tem as coisas direito, porque a pessoa vive gastando com coisas que ela nem usufrui, que ela nem usa. E dentro da casa dela, os móveis antigos, nada ela consegue trocar, não consegue comprar coisas para o seu uso, para a família, porque o dinheiro nunca dá, está cheio de dívidas. Pessoas que vivem sob uma angústia constante, está sempre triste, está sempre para baixo. E aí, fulano, tudo bem? Ah, não está nada bem, não, porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, ou então que só fala de doença. E aí, irmão, irmã, tudo bem? Ah, não está não, que eu estou sentindo isso, que eu estou sentindo aquilo, está sempre doente, está sendo sempre cheia de problema, sempre está tudo ruim. Pessoas que não conseguem desenvolver relacionamentos afetivos, pessoas que têm dificuldade de ter relacionamentos de amizade ou de namoro, no casamento pior ainda. Temos que resolver essas questões até mesmo antes de casar, porque você vai levar isso tudo para o casamento também. Como surgem as feridas emocionais? A primeira coisa, através da rejeição. E muitas vezes nós entendemos que a rejeição ela vem de várias formas, mas a maneira como nós vamos enxergar. Por exemplo, eu tenho 2 exemplos aqui sobre aborto. 2 mulheres que a mãe tentou abortá-las. E 2 visões sobre isso diferentes. Uma mãe tentou abortar e ela até hoje vive procurando respostas para a sua vida nas religiões. Ela não entende que ela precisa da cura do Senhor Jesus. Ela vive falando, mas a minha mãe tentou me abortar, ela não me ama, já é velha a mulher, já tem filho grande e ainda com isso na cabeça. E procura, através das religiões, a resposta e a cura que ela precisa para isso e não consegue encontrar, totalmente perdida. Mais uma outra mulher, que a mãe também tentou abortar, essa mulher já pegou essa história e transformou e olhou para o lado do amor de Jesus sobre a vida dela. Ela sempre fala o seguinte, eu entendo que Jesus me ama tanto que Ele não permitiu a minha mãe me abortar. Porque a mãe dela foi com o pai na porta da clínica, e quando chegou na porta da clínica, eles falam que algo falou com eles, que claro que foi o Senhor, eles não eram cristãos, claro que foi Deus já falando ali,
Algo falou com eles para eles não abortarem, que era para eles terem aquela criança. E eles tinham 16 ou 17 anos de idade, namoravam. E imagina o desespero, mas algo falou com eles, Deus falou com eles ali. E ela diz isso: Deus me amou tanto que Ele não permitiu que os meus pais me abortassem, que Ele falou com os meus pais. Então, entenda que todos temos uma história, mas o que você vai fazer com essa história? Você vai carregar essa rejeição, esse trauma o resto da sua vida e vai continuar sendo essa pessoa frustrada, essa pessoa difícil, que é difícil de lidar com os outros, que só sabe lidar com chantagem, só sabe lidar tentando ter a presença de alguém de alguma forma, obrigando as pessoas a te amarem, ou transformar isso tudo na bondade, no amor de Deus sobre a sua vida e viver plenamente as promessas do Senhor sobre a sua vida também. E a segunda coisa que podem trazer as feridas emocionais é através da própria autorrejeição. Quando eu mesmo não me amo, eu não me amo. Eu, uma vez, fui orar para uma jovem, que aí a jovem falou para mim, contou um pouquinho da história dela, que os pais dela tinham se separado, brigavam muito, não eram cristãos, mas depois o tempo passou, eles se converteram, o pai voltou para casa, o pai pediu perdão à filha, pediu perdão à mãe, e até hoje ele todos os dias pede perdão a essa filha. Só que essa filha não consegue se sentir amada. Ela fala: eu sei, meu pai me pede perdão pelo que ele fez, ele fala que ele entende que ele errou, que Jesus transformou a vida dele, mas eu não me sinto amada. Por quê? Precisa de cura. E o diabo vai continuar colocando a história do passado sobre a vida dela, enquanto ela não entender que precisa quebrar essa cadeia. E também através da culpa, das coisas que você fez no passado, coisas que aconteceram com você, não foi você que fez, mas alguém fez com você, e o diabo vai tentar sempre trazer a culpa que você não é merecedora do amor dele, a culpa que você não é merecedora de ser quem você é, de ter o que você tem, de viver a vida que você tem, porque você não merece. E então entenda que nós precisamos tomar atitudes contrárias ao que Satanás traz para a gente. Se ele traz a culpa, você traz a verdade da palavra de Deus, porque você não pode mais entrar neste lugar. Agora, para sermos curados, o que fazer para sermos curados pelo Senhor? Primeira coisa, admitir que precisamos de cura, como eu falei. Se você não admite, eu preciso de cura nessa área, não tem como o Senhor Jesus trabalhar e trazer a cura que você precisa. E a segunda coisa, entrar em contato com as lembranças dolorosas. Ai, mas eu não quero mais saber disso aí, não. E você foge de todo jeito daquela dor, daquela pessoa, daquele lugar, daquela situação. Fuga, 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 para não resolver, para não tratar, para não fechar a ferida de vez. Sabe aquele machucadinho? Que quando a gente é criança, a gente se machuca muito, né? Depois que a gente fica adulto, a gente não se machuca mais, porque a gente não brinca, a gente não corre. Mas quando é criança, você se machuca, cai no chão, raia o joelho. Aí, quando começa a cicatrizar, que vem aquela casquinha, a criança vai lá, enfia a unha de novo. E fica coçando, tirando, querendo arrancar aquilo ali. É a pessoa que nunca permite ser curada, a ferida se fechar. Se fechar, a ferida precisa se fechar, a gente tem que permitir, e não adianta também a gente esconder essa ferida, como aquele lixo que você vai lá, varre a sua casa e está com preguiça de tirar o tapete do lugar, deixa embaixo do tapete tudo sujo, está escondido, ninguém está vendo, mas a sujeira está ali, embaixo do sofá, embaixo do tapete, em algum momento a gente vai ter que limpar aquela sujeira, não adianta ficar deixando para depois. E assim também é no nosso coração. Quantos lixos nós vamos guardando no nosso coração? Quantos lixos que a gente já poderia ter jogado fora? Às vezes na nossa casa. Eu, como morava numa casa grande, eu tinha muita coisa, porque tinha lugar para guardar. Mas aí na hora de mudar, foi uma dor, gente, sinceramente. Eu ficava olhando ali coisas que eu guardava dos meninos quando era pequenininho, um monte de desenho, por exemplo, todas as gravações dos exames que eu fazia deles. Isso é uma das coisas. E aí, outras coisas de faculdade, materiais, e papel, e livro, e um monte de coisa que eu não usava mais. Eu precisei mexer nisso tudo. Foi doloroso, porque tinha coisa que eu não queria jogar fora, mas eu tive que jogar, porque eu ia botar onde? Se trouxesse para cá, não tinha onde colocar.
Então, tive que resolver. E é assim, a gente precisa resolver, a gente precisa entrar naquele lugar novamente. Porque somente a pessoa que se expõe é que vai ser curado, como o homem da mão mirrada. Jesus chama ele, vem aqui. E o homem foi lá no meio. Aquele homem andava com a mão escondida. Mas Jesus mandou ele mostrar a mão, porque é assim que ele receberia a cura. Não ia receber a cura com a mão escondida. Nós precisamos entender que só há cura se houver exposição. Se eu colocar para fora, se eu admitir que preciso dessa cura, dessa transformação, dessa mudança, desse tratamento nessa área. E outra coisa, romper os domínios de Satanás. Entender, gente, que Satanás ele se alimenta dos nossos traumas. Enquanto você está ali dentro daquele trauma, enquanto você está ali vivendo naquela ferida, ele está feliz da vida, ele está se alimentando, ele está ficando mais forte. Então, vamos vencer os domínios de Satanás, essas cadeias que Satanás está colocando, porque ele já está vencido em nome de Jesus e não vai se alimentar mais das nossas dores. E outra coisa também, vencer as lembranças dolorosas. Nós precisamos orar, declarar palavras proféticas sobre as nossas vidas, palavras em que nos momentos difíceis, em que as lembranças vierem, você possa declarar isso sobre a sua vida. Eu sou amado do Pai, eu já fui transformado, Jesus já morreu na cruz pela minha vida, o preço foi pago na cruz e foi pago um preço muito alto, então eu tenho muito valor, porque o preço que Jesus pagou não foi pouco, não. O teu valor é grande, você tem valor. Tem aquela música antiga, né? Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. E você tem valor porque o sangue dele foi derramado por ti e por mim. E foi um preço muito alto que ele pagou por isso. Precisamos também ser gratos, olhar a bondade de Deus, olhar aquilo que Deus tem dado para nós. Às vezes a gente está preso só naquilo que é ruim, naquilo que não aconteceu e nos esquecemos da bondade de Deus. E, por último, transformar as mentiras em verdades. Porque o diabo só quer trazer mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. A gente tem que se lembrar disso. Só para matar, roubar e destruir. E as mentiras que ele traz, nós precisamos transformar em verdades. E declarar isso sobre as nossas vidas. Porque o Senhor Jesus quer nos tirar desse lugar de Lodebar. Ele quer levar você para se sentar na mesa do rei. Ele quer levar você para o palácio. E, às vezes, nós estamos nos sentindo como se estivéssemos em Lodebar. Nós estamos em Lodebar, mas Ele quer que você saia hoje desse lugar. Amém? Vamos ficar de pé. E eu quero orar com você por isso. E você também, que precisa de oração, dentro de tudo que eu falei, nessa área, você vai também, o Ministério de Louvor vai tocar uma música também, e enquanto isso, você pode vir aqui à frente para ser ministrado nessa área, porque hoje o Senhor Jesus quer tirar você desse lugar, quer tirar você de Lodebar. Lodebar não é mais para você, o teu lugar agora é na mesa do Rei. O Senhor Jesus quer trazer um alimento novo, quer trazer algo novo para a tua vida. E você está preso ali naquele lugar, preso ali em Lodebar. E eu quero orar pela sua vida, e você que precisa de oração, vem aqui à frente para fecharmos essa parte. 2 horas vamos estar de volta e vamos agora orar por você para sairmos desse lugar, sair de Lodebar, porque Lodebar nunca mais sobre as nossas vidas, amém? Senhor Jesus, nessa hora eu declaro, Pai, sobre as nossas vidas, muda a nossa mente, transforma o nosso coração, porque nós não queremos mais permanecer em Lodebar, Pai. Se em algum momento, Deus, nos estivermos perdidos ali nesse lugar, em nome de Jesus, abra a nossa mente para entendermos que precisamos nos assentar na mesa do Rei. É o lugar aonde o Senhor quer que estejamos, sentados na tua mesa, nos alimentando daquilo que o Senhor tem nos dado. E a tua mesa traz cura, a tua mesa traz libertação, a tua mesa traz transformação, a tua mesa traz o que precisamos aqui nesse dia, o que precisamos todos os dias, o alimento necessário, Pai, para sermos moldados por Ti, para alcançarmos os grandes sonhos que o Senhor tem para nós, para alcançarmos as maravilhas que o Senhor tem para nós, Pai. E em nome de Jesus declaramos que não estaremos mais nesse lugar, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor, e enquanto cantarmos esse louvor, você pode vir aqui à frente para receber a oração. Os nossos intercessores, pastores estarão orando também e declarando, profetizando sobre a sua vida, em nome de Jesus.